Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Descomplicando com a Prof. E o tema de hoje foi escolhido em especial porque eu tenho recebido algumas perguntas de profissionais, de personal trainers, que relatam ter uma insegurança na hora de trabalhar com grupos especiais. E osteoporose é um deles, né? Que pode vir aí acompanhada do processo de envelhecimento, que pode vir acompanhada aí nas mulheres pós-menopausa. Então, eu quero discutir algumas coisas aqui com vocês sobre isso hoje, tá? Muitas pessoas, muitos profissionais, personal trainers, me enviam perguntas relacionadas a grupos especiais, porque tem uma insegurança na hora da prescrição. Tem medo de errar, né, de causar uma lesão, de não dar o resultado esperado. E aí eu digo sempre o seguinte: quando você aprofunda naquele conhecimento específico para aquele indivíduo, isso lhe dá mais segurança. Então, o meu papel aqui é exatamente ajudar você a ter essa segurança e se tornar uma referência, tá bom? Então tá, vamos falar um pouquinho sobre osteoporose. Todo mundo sabe, né? Ou a grande maioria, eu acredito, que saiba que osteoporose é uma doença ósseo-metabólica. O que isso significa? Nós, né, temos, todo mundo aí, né, fala da questão do pico de massa muscular, que acontece aí por volta dos 25 anos de idade, né, que é o auge ali, né, o ápice de massa muscular. Quer dizer que eu não vou ganhar massa muscular depois dos 25 anos? Não é isso, é o pico. É possível? Claro que é, senão a gente não trabalharia com hipertrofia muscular. A massa óssea é a mesma coisa. A massa óssea, né, a densidade óssea, ela está relacionada a quê? A área do osso com o conteúdo mineral ósseo. E a gente tem um pico de massa óssea também. Esse pico, ele acontece ali aproximadamente entre os 25 e 30 anos, mais próximo dos 30 anos de idade. E aí, o que significa isso? Significa que após os 30 anos de idade, a gente começa a ter o quê? Uma redução nessa velocidade de formação de osso novo. Vamos simplificar, vamos descomplicar tudo isso. Para a gente entender a osteoporose em si e o que o exercício vai provocar de benefício para o indivíduo que tem osteoporose ou para um indivíduo que quer trabalhar de uma forma que não de uma forma de prevenção, preventiva, eu preciso entender o tecido ósseo. Então, o que é o tecido ósseo? Né? É um tecido vivo. Todo mundo acha que osso, né? O osso não tem vida, mas osso tem vida, gente. Claro que tem. É um tecido vivo, com células que estão em constante processo de remodelação. Esse é o termo correto que se usa, né? O conceito aí dentro da fisiologia óssea. Então, o que acontece? Deixa eu pegar. Eu gosto sempre de usar uma régua, tenho que deixar ela perto aqui para eu demonstrar uma situação depois. As células ósseas, né? A gente tem o quê? As células de formação, as células de reabsorção. O que são as células de reabsorção? São aquelas que retiram o osso velho, aí as células de formação vão lá e depositam o osso novo. Então, esse processo de remodelação, ele acontece constantemente. Só que após o pico de massa óssea, esse processo ele diminui a sua velocidade. O que vai sobressair? As células de reabsorção. Só que o exercício, ele entra aí como um fator de proteção. Então, o exercício ele é capaz de
prevenir e de evitar o progresso caso o indivíduo chegue na osteoporose. E essas células têm nome, né? Que são os osteoblastos e os osteoclastos. Né? Quem lembra aí da fisiologia do tecido ósseo vai lembrar do nome dessas célulazinhas. E ainda tem os osteócitos, que são as células que nutrem todo o osso, tá? Mas eu não vou aprofundar nessa parte de mecanismo celular aqui, porque não é o foco principal da nossa aula de hoje. Então, mas para a gente conseguir entender o papel do exercício em si, tá? Então, ok, então osteoporose é uma doença ósseo-metabólica. E aí, o que acontece? Quando o indivíduo, quais são as possibilidades do indivíduo desenvolver osteoporose? Envelhecimento e mulheres na pós-menopausa têm grandes chances de desenvolver osteoporose. Indivíduos diabéticos, em especial diabetes tipo 1, têm grande chance de desenvolver osteoporose. E quem faz nossa, hoje as palavras estão embolando aqui. E quem faz uso de glicocorticoides também pode desenvolver osteoporose. Eu vou tratar aqui dos mais comuns, que são envelhecimento e mulheres pós-menopausa, que é o público que chega pra gente, né? Então, o que acontece? Boa noite, Fernando. Boa noite, Rani. Meu irmão tá aí, gente. Meu sobrinho tá me vendo. Então, olha só. Quando eu penso em pico de massa óssea, né, que vai acontecer ali por volta dos 30 anos, quando que eu tenho o melhor momento para garantir, eu digo o seguinte, o melhor momento para garantir a saúde óssea no envelhecimento. Para você envelhecer, né, a parte óssea, né, ter uma garantia no futuro, na infância e adolescência. Por isso que é tão importante criança e adolescente fazerem atividade física, praticarem alguma atividade física. Não necessariamente precisa ser sistematizada. Criança, brincar, brincadeiras que tenham impacto. E adolescente, a mesma coisa, tá? Então, o que a gente faz? Incentiva, né, criança e adolescente para manter esse pico, para envelhecer ali com essa massa óssea, com uma quantidade que seja considerada saudável. Em mulheres pós-menopausa, o que acontece? A menopausa, quando a mulher chega na menopausa, ela cessa, né, o ciclo ovariano dela fecha. Então, a gente tem uma deficiência de um hormônio que ele tem um papel importantíssimo na proteção do tecido ósseo, que é o estrógeno ou estrogênio. E aí, quando a mulher chega na menopausa, ela não secreta mais esse hormônio. E esse hormônio tem um papel muito importante no mecanismo ali de formação óssea. Porque lembra da historinha que eu contei aqui das células? Que as células de absorção, que as células de formação, as células de formação, que são os osteoblastos, depositam osso novo, tá? Gente, desculpa que balançou. Filho, é porque o Davi tá aqui, tá, gente? Não pode balançar, amor, tá bom? Senão, balança a câmera da mamãe. Gente, é assim, tá? Vida de mãe é assim mesmo. Mas vamos lá. Voltando ao raciocínio aqui. Então, imagina o seguinte. Isso aqui é um osso, tá? Imagina que é um osso. As células de reabsorção, os osteoclastos, vão lá e retiram o osso. Aí a deformação vai lá e deposita o osso novo, certo? Esse mecanismo, né? Porque, na verdade, isso é um mecanismo celular mais complexo do que o que eu estou me referindo aqui, mas o estrogênio, ele tem um papel fundamental para não deixar com que a ação das células que
retiram osso seja maior do que as que depositam osso. Então, por isso que as mulheres pós-menopausa têm grande chance de desenvolver osteoporose. Porque com a falta do estrogênio, né, com a falta do hormônio ovariano, o que acontece? A ação dessas células que retiram osso, né, que fazem a reabsorção, ela é muito maior. Então, por isso que o risco de desenvolver osteoporose em mulheres pós-menopausa é muito maior, tá? Aí vocês podem até estar perguntando aí, né? Podem me perguntar, mas e a questão da reposição hormonal? A questão da reposição hormonal é o seguinte, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Não são todas as mulheres que podem fazer reposição hormonal. O Léo tá me avisando aqui, ó, que eu não coloquei o link lá na bio. Deixa eu colocar lá agora. Eu esqueci mesmo. Obrigada, Léo. Deixa eu colocar lá agora. Porque tá lá o link da jornada. Eu vou tirar ele e vou colocar o link da live aqui. 1 minuto. Enquanto isso, gente, vocês podem enviar suas dúvidas aí, que eu vou conversando com vocês, né, tentando ajudá-los aí. Caso vocês tenham algum aluno aí que tem osteoporose ou osteopenia, que eu vou falar sobre a osteopenia, deixa eu colocar aqui. Live. Agora. Prontinho. Já tá lá o link. Certinho. Então, deixa eu voltar aqui com vocês. Valeu, Léo. Então, deixa eu voltar aqui. Voltando ao raciocínio. Então, imagine o seguinte, nas mulheres pós-menopausa, o que acontece? Essa deficiência do hormônio traz esse problema. E o processo natural do envelhecimento também, vai causar esse aumento da reabsorção óssea, tá? Então, qual que seria o papel do exercício aí? Para o indivíduo que ainda não tem osteoporose, seria um papel protetor, que é isso que eu vou discutir mais aqui com vocês. Agora, deixa eu compartilhar aqui com vocês alguns termos, porque o seu aluno, ele pode chegar para você, né, com um resultado de exame. E aí, você precisa saber ler esse exame. E esse exame, né, que avalia a densidade óssea, é chamado de densitometria óssea. Então, eu coloquei aqui para vocês, olha só, os critérios, né, pela Organização Mundial de Saúde para classificação. Se é considerado normal, se é considerado osteopenia, se é considerado osteoporose ou se é considerado osteoporose severa. Tá? Então, quando eu pego o resultado do exame, né, a densitometria óssea, essa densitometria óssea é um aparelho de scanner, né, que ele passa um scanner assim, em cima da pessoa, a pessoa fica deitada, e ele escaneia ali a coluna vertebral, quadril, membros inferiores. E o índice maior de fraturas, onde ele está? No quadril, em especial no colo do fêmur, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. E o tipo de exercício que eu preciso trabalhar, ele está relacionado com esse risco aumentado de fratura em determinadas regiões, como, por exemplo, no colo do fêmur, tá? Então, olha só, quando você pega lá o resultado da densitometria óssea, ela vem dessa forma, né? Normal aqui, ó, maior que -1, o score T, que aí no caso aqui é desvio padrão. Risco de fratura não, porque é considerado a densidade normal,
que é a densidade? Mesmo que eu disse aqui no início, densidade mineral óssea, conteúdo mineral ósseo. O que compõe conteúdo mineral ósseo? Cálcio, zinco, fósforo, magnésio, são os minerais. Então, muita gente acha que osso é só cálcio. Não. Essa reposição de minerais, ela é importantíssima, né? Muita gente não dá valor ao zinco, não dá valor ao magnésio, e eles são importantíssimos. E onde que a gente consegue esses minerais? Na nossa alimentação. Por isso que uma alimentação equilibrada, ela é muito importante. E muita gente, quando pensa em alimentação, só pensa em massa gorda e massa magra. E, gente, lembrem-se, sempre, tudo funciona de forma integrada, tá? Então, osteopenia seria um passo para a osteoporose. Então, osteopenia seria uma pré-osteoporose, tá? O risco de fraturas, ele aumenta aí aproximadamente 4 vezes. Aí o score é dado de -1 a -2,5. Osteoporose já é menor ou igual a -2,5. Esses valores vêm no resultado do exame. Então, se o aluno chegou para você, você vai conseguir fazer esse tipo de leitura. E o risco de fratura para uma pessoa que tem osteoporose, ela aumenta em 8 vezes. E para quem tem osteoporose severa, que aí é caso avançadíssimo, né? Eu falo o seguinte, que é como se fosse uma casquinha de ovo. Se você apertar o antebraço da pessoa, ela fratura, tá? Então, qual que é a classificação? Com uma ou mais fraturas, independente da massa óssea. Aumento de 20 vezes, tá? E esses critérios, eles são estabelecidos para coluna lombar, colo do fêmur e terço médio do fêmur. Aí eu quero chamar a atenção de você para isso aqui, ó. Coluna lombar, colo do fêmur e terço médio do rádio, né? O rádio é o osso aqui do antebraço. Deixa eu ver se minha mão vai aparecer aqui. Isso. O meu polegar, o rádio tá aqui, ó. Ele é lateral, tá? O polegar, a gente brinca aqui, nas aulas de anatomia prática, a gente brinca que é a antena do rádio, que é um ossinho que passa aqui, né? Que fica aqui no antebraço. Então, são os locais de maior risco de fratura. Por quê? Porque a gente tem 2 tipos de osso. O osso esponjoso ou trabecular, que é um osso metabolicamente muito mais ativo. O que significa isso? Que as células estão em constante processo de remodelação ali o tempo todo, tá? Já o osso cortical é o osso rígido. Então, imagine o seguinte, imagine que isso aqui é o fêmur, tá? E aí, aqui em cima, eu tenho a cabeça do fêmur e eu tenho o colo do fêmur. O colo do fêmur é o pescoço do fêmur. Então, tá aqui a cabeça, o colo, né? E aqui a parte longa do fêmur. Que no meu braço vai ser mais fácil para mostrar. O osso cortical, ele tá nessa região mais longa do osso longo, né? Que a gente chama de diáfise. O colo do fêmur, eu tenho muito mais osso esponjoso. E aí, se eu buscar uma imagem para você aqui agora, o osso esponjoso, ele é como se fosse uma esponja mesmo. Imagina uma esponja de cozinha. Aquelas esponjas vegetais são as mais fáceis para a gente conseguir entender isso. Ela é cheia de buraquinhos. Isso são as trabéculas ósseas. E aí, essas trabéculas, elas começam a aumentar de tamanho, porque a parte do osso mesmo fica muito fina para um indivíduo que tem osteoporose. E muitas somem, que é no caso aqui da osteoporose severa. Então, por isso que o local de maior fratura acontece na região do colo do fêmur, na região da coluna lombar e na região do rádio, porque é onde eu tenho mais osso trabecular, ou osso esponjoso. E a fratura, muitas pessoas se enganam que a fratura acontece quando
o indivíduo, por exemplo, ele escorregou e caiu no banheiro. O momento em que ele faz a alavanca, por exemplo, com a perna, e ele fratura o colo do fêmur, quando ele chega no chão, já fraturou. Então, é antes da queda. Então, aí eu tenho que pensar o seguinte: quais vão ser os melhores exercícios? Qual vai ser o melhor método de treino para eu ajudar a esse indivíduo, se ele tem osteopenia, para não evoluir para osteoporose, se ele tem osteoporose, para não deixar essa osteoporose evoluir, tá? Por quê? Vocês podem perguntar, o exercício é capaz de retardar o processo da osteoporose? Ou seja, o indivíduo que tem osteoporose, ele é capaz, com a prática de exercício físico regular, feita de forma correta, é capaz de reverter? Não. Ainda, até hoje, o que se tem na literatura científica, esse processo não tem reversão. Mas o exercício, ele evita o progresso.